Oi, Juliana, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem, e vocês? Tudo bem. Vocês querem se apresentar? Acho que pode ser interessante, né? A gente tem esse tempinho. Juliana, me conta um pouquinho. Então, trabalho com audiovisual já há mais de 10 anos, sou formada em rádio e TV e eu sempre trabalhei em produção de publicidade. E agora estou tentando ir para uma área assim um pouco diferente de produção e eu fui apresentada na área de pesquisa. Então, eu me interessei bastante por ela, estou fazendo tudo o que é curso assim, que aparece nessa função, eu Que tenho legal. feito. E achei essa proposta de vocês assim, muito interessante, aí resolvi entender um pouquinho mais como é que funciona e tudo mais. Ah, que legal. Eu trabalhei muito tempo com publicidade, né? Até pouco tempo atrás eu coordenava um departamento de publicidade numa produtora. E a publicidade, a pesquisa é uma ferramenta muito, muito importante na publicidade, porque os times são muito curtos, né? E à medida em que você tem a pesquisa, você tem uma pesquisa e tem que entregar um tratamento em, sei lá, 3 dias, 4 dias. Então, é uma ferramenta assim. Então, o diretor recebe aquele briefing, a partir daquele briefing, ele precisa passar uma visão do filme. E essa visão do filme é assim: é a fotografia, é a linguagem, é a narrativa, são várias coisas, assim, não é simples. E aí vem a pesquisa para colaborar com isso, né? E depois a pesquisa fica muito importante para a pré-produção, porque também esse prazo, como a publicidade já não é mais aquela riqueza que era, os prazos, você sabe, você deve saber bem, né, Juliana? Os prazos são bem curtos, então você ter esse tratamento que foi aprovado, já com uma série de imagens, já com uma série de opções, né, estéticas, putz, auxilia demais na pré-produção. Então é uma ferramenta bem importante mesmo, assim. Legal, muito legal. E você, Gabriel, conta um pouquinho. Oi, pessoal. Então, Gabriel, de São Paulo. Eu tenho uma longa trajetória de pesquisa mais acadêmica, né, na área de cinema. Sou professor de História e Teoria do Documentário. E de uns tempos para cá eu venho querendo trabalhar um pouco mais na prática também, né, para além enfim, de toda essa expertise acadêmica, de docência e tal, né? E também meio que caí na área da pesquisa, né? Já fiz alguns cursos sobre isso, e aí eu ouvi falar desse aqui, que eu tive vontade de fazer também, né? Que parece um pouco mais focado em imagem, como vocês estão colocando também para publicidade e tal, algo um pouco mais dinâmico, né? E aí, enfim, estou fazendo todos os cursos na área também, acho que como a Juliana, né? E tentando ir um pouco para esse lado também. Mas eu acabei de ver, eu estou meio aborrecido porque o curso é terça e quinta, né? Uhum. Na quinta-feira apareceu um lance também difícil, mas eu vou tentar ver Tá. se eu consigo Olha, manejar isso. pensando assim na sua, o curso, eu não vou, eu vou passar, é um curso prático em que eu fiz uma escolha. E a escolha foi montar um deck de um projeto de um longa-metragem. A pesquisa para longa-metragem, para série, geralmente é uma pesquisa mais profunda, assim. Você recorre mais aos longas, você recorre a um material que não é um material tão publicitário. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser interessante para você também dar uma olhada, porque, não sei, eu fiz muita pesquisa para publicidade, vou ser super franca, assim, continuo fazendo, mas, assim, eu ando muito apaixonada por esses projetos que são de série de longa, assim, porque você tem um tempo maior, aí você consegue mostrar um pouco mais do seu conhecimento, você consegue ter uma discussão mais profunda sobre as coisas, e é muito legal ter visto o filme, conhecer filme, saber a história, saber, tem um super valor para esse tipo de trabalho. Não, com certeza. Se no pior dos casos, Vera, eu não conseguir, por conta dessa outra coisa que apareceu na quinta, se a gente puder manter contato também, Claro, prazer. tá bom. Eu vou apresentar um pouquinho aqui.
Eu acho que eu vou começar, porque a gente tem que fazer pela gente, né? O que que eu bolei aqui? Eu fiz um keynote com um pouco dos temas por onde eu vou passar, um pouco das ferramentas que a gente vai usar. Então, eu vou dar um share aqui para a gente falar em cima desse material. É a primeira vez que eu estou dando um curso, então se eu estiver falando muito rápido, por favor, vocês fiquem à vontade de me dar uma paradinha, que eu estou por aqui, tá bom? Então, deixa eu ver aqui onde é que está a minha apresentação. Beleza. Então, eu comecei aqui um pouco contando da minha experiência, né? Porque às vezes a gente sabe se talvez seja importante. Então, aqui conta um pouco de tudo que eu já fiz, assim. Eu comecei minha carreira como assistente de direção. Na época em que assistente de direção era um trabalho em que você entrava no início do projeto e saía no final dele, né? E uma das etapas que eram bem importantes eram... É esquisito falar com a tela. Vocês me veem quando eu falo? Vocês me veem? Eu que não vejo vocês, né? Assim vocês veem a tela? Ah, legal. Então, assim eu consigo ver vocês, que para mim é ótimo também. Eu vou manter assim. Então, contando um pouco dessa minha experiência, como eu comecei com assistência de direção, era um outro formato, isso fez com que eu já começasse a entrar com a pesquisa, e aí eu segui. Então, aqui conta um pouco da minha trajetória como coordenadora de departamento, um pouco dos últimos projetos que eu fiz, que são esses projetos de longa série, que foram bem legais, assim, e que acho que eu posso passar um pouquinho da experiência que eu tive com eles, assim. Aí, então, a pesquisa, né, a gente chama de... Tem gente que chama... Isso é uma questão de nomenclatura, tem gente que chama de pesquisa de referência, tem gente que chama de pesquisa criativa. Na verdade, assim, a pesquisa, ela existe há muitos anos, todos os departamentos fazem pesquisa, né? Mas agora ela passou a ser um instrumento importante, assim, para a apresentação dos projetos, assim, principalmente na área de séries e longas. Parece que começou a surgir esse papel e, para falar a verdade, as pessoas ainda têm um pouco de dúvida de como ele funciona. Eu às vezes recebo assim gente que me liga, um produtor executivo que me pede para explicar o que é a pesquisa. Mas o que tem ocorrido é que cada vez que eu faço a pesquisa, a produtora me chama de novo e o diretor me chama de novo, porque uma coisa, ajuda demais o diretor e depois ajuda demais a produção, esse trabalho. Porque é como se você tivesse um período para se debruçar sobre um projeto, poder olhar outras coisas, poder abrir a sua cabeça para ver coisas diferentes. É um estudar mesmo, né, sobre alguma coisa. E que depois você passa a ser capaz de saber mais elaborado, assim, por onde você vai seguir, entende? Então, é uma ferramenta que tem se tornado super importante, ao meu ver, assim. Então, aqui coloquei um textinho que é um pouco resumindo isso que eu disse aqui, é um instrumento criativo que se debruça sobre um tema, um tema e ver produções audiovisuais, espera aí. Um instrumento criativo se debruça sobre um tema. Ah, ver no sentido de ver, eu coloquei, tá. Então, instrumento criativo que se debruça sobre um tema e pesquisa produções audiovisuais, fotografias e vídeos. De que forma tangencia os temas, se utiliza de um material para criar, estudar e se aprofundar na linguagem própria. Putz, esse texto aqui acho que eu vou ter que fazer. Bom que a gente vai fazendo. Mas o que deu para entender um pouco o que eu quis dizer, assim, qual é o papel da pesquisa? Acho que dá para entender, né? Enquanto esse instrumento de se aprofundar, né? Então, à medida em que você vai lá e você tem um filme que conta a história de um personagem
que está fugindo, à medida em que você vai ver outros filmes que têm esse mesmo tema, à medida em que você começa a elaborar a ideia de pô, como pode ser essa fotografia, né? Esse cara está vivendo numa extrema aridez, daí você vai buscar fotos de lugares que são extremamente áridos. Aí você fala, pô, mas é como se você fosse olhando coisas e dessas coisas você se apropria do que você acha que tem a ver com o seu projeto, né? Então, existe a pesquisa na publicidade, existe a pesquisa nos longas e existe a pesquisa nas séries. Elas são diferentes? Eu acho que são diferentes, assim. Eu acho que a pesquisa na publicidade, ela tem exatamente essa intensidade, ela é mais efêmera, ela é mais rápida, porque a publicidade, querendo ou não, ela se repete muitas vezes, né? Já em longa e série, é uma pesquisa diferente, é uma pesquisa mais profunda, em que você realmente vai buscar ver coisas diferentes, materiais diferentes, você pode compor tanto com filmes como com estilos, o tempo de trabalho é maior, assim, você não faz uma pesquisa de um longa, geralmente eu tenho trabalhado em etapas, assim, então você faz uma primeira etapa, o diretor vê, tal, você volta depois numa segunda etapa, aí com uma segunda leva de pedidos. Então, ela é muito mais profunda e, nesse sentido, é um pouco diferente. Aí eu coloquei aqui exemplos do que é que é uma entrega de publicidade, né? Assim, então, em que sentido? Aqui vocês veem que o que é um tratamento de publicidade? Você vê que as imagens estão aí para compor esse texto e que existe essa intensidade, essa coisa que a publicidade traz, que é sempre muito dinâmico. Então, quando você faz a pesquisa, existe a etapa seguinte, que é formatar esse documento, que a gente chama de tratamento. Tá claro isso? Foi claro? Deu para entender? Aqui seria um exemplo do que seria um tratamento, que, na verdade, no longa-metragem a gente chama de um deck, né? Então, aqui também seria um trabalho em que você tem as imagens, dando aí todo um sentido para um texto, e aí tentando, junto com esse texto, mostrar o que é o projeto, daí para uma peça de venda ou como uma peça, geralmente como uma peça de venda, um deck. Então, pretendo passar por esses assuntos de uma forma um pouco mais profunda e entrar um pouco no que eu acho que é interessante para quem está querendo trabalhar na área, né? Então, a pesquisa, hoje em dia, ela tem vamos dizer assim, 3 momentos em que ela tem sido muito utilizada, que é na criação, né? Então, no aprofundamento de ideias, é muito utilizado, às vezes, pela mesa de roteiro, é utilizado para o diretor se aprofundar na narrativa, na linguagem, na direção de arte e na fotografia. Aí a gente tem o deck, que é essa peça de venda também, que muitas vezes a gente é chamado para trabalhar nela. E tem essa terceira coisa que a pesquisa é muito interessante, que é esse alinhamento que esse material audiovisual dá na pré-produção. Então, à medida em que você fez um deck, à medida em que você fez um tratamento de um projeto, você tem ali uma série de... tem o texto e as imagens, uma descrição profunda do projeto. E isso é muito válido para quem está fazendo a pré-produção. Tá tudo bem aí, gente? Tá dando para entender? Então, o curso que eu pensei em dar é um curso em que a gente começaria com um logline de um projeto de um longa-metragem. E quem nos passaria esse logline, nos briefaria, seria a Carla Meirelles, que é uma diretora
roteirista, que é a menina que tem um trabalho muito bacana. Então, ela viria com esse primeiro input do projeto. A partir desse briefing dela, em que ela vai contar um pouco para a gente o que ela está procurando, ela ainda está nessa etapa do projeto, ela ainda está embrionária, ela depende da pesquisa para crescer. A partir desse briefing dela, a gente vai começar a entrar na pesquisa, abordando temas como a narrativa, como o personagem, como a linguagem e a fotografia. No final, a ideia é que a gente consiga formatar um deck com sugestões para ela. Então, como seria isso? Assim, o final do curso, para mim, seria, depois que a gente passou por todos esses temas, então vocês fizeram a pesquisa, a gente vai se utilizar aí de um Dropbox para ter esse material todo. À medida em que vocês fizerem o trabalho da pesquisa... Opa, um segundo, eu me perdi. Então, vamos lá. A ideia é chegar nesse final, nesse deck de apresentação. Então, a gente vai ter o briefing, vai passar tanto pela narrativa, pelo personagem, como a linguagem e a fotografia. E no final, a gente vai ter esse documento, que é uma mistura do texto com as imagens. Tá claro isso? Beleza. A ideia que eu gostaria que se a gente conseguisse chegar em que cada um de vocês fizesse o seu, porque não acho que seja um trabalho em grupo. E quando eu falo em sugestões, é porque o trabalho, muitas vezes, da pesquisa é fornecer o material para que o diretor faça as escolhas dele. No entanto, à medida que você está envolvido no projeto e você, a cada referência que você seleciona, você pensou sobre aquele projeto, é muito interessante poder sugerir. E às vezes existe esse espaço e às vezes não existe esse espaço. Mas eu acho que nesse exercício que a gente vai fazer aqui, é muito rico poder sugerir, poder imaginar como seria, como poderia ser esse filme para Carla e mandar uma sugestão mesmo, uma visão. É uma coisa interessante de se fazer, é como se a gente chegasse na pesquisa na parte final dela. É isso que eu gostaria de chegar com vocês no curso. Vocês têm alguma dúvida? Que agora eu vou entrar em questão de fonte, pesquisa, daí umas coisas mais específicas. Eu tenho uma dúvida, Vera. Fala, pode falar. Na eventualidade da Carla, ela usar essas sugestões que a gente propôs, isso pode vir a gente pode vir a ter algum crédito, alguma coisa? Claro, super, acho que super, assim, acho que super. E eu acho que é uma experiência interessante, sabe, Juliana? Porque uma coisa é você, muitas vezes, dar um material para as pessoas, outra coisa é você ter a experiência de dar o material, mas ter com você um raciocínio de uma coisa que você fala, puta, isso aqui seria muito legal. Se você usasse essa narrativa, querendo contar essa história, desculpa, essa linguagem, querendo contar essa história, seria muito bacana. E quando você está fazendo a pesquisa, você tem vários momentos em que você fala, putz, isso aqui é muito legal. E é bom poder sinalizar, sabe? É interessante, assim. Inclusive, por exemplo, uma das ferramentas que eu uso, que é muito simples, assim, eu uso um Excel, onde eu compartilho as observações, eu vou botar um pouquinho mais, senão vocês não vão conseguir ver. Onde eu compartilho as observações de cada filme. Por exemplo, você está vendo aqui. Então, aqui está o nome do filme, o tema que eu estou procurando, uma equipe, às vezes tem um diretor muito importante e tal. E aqui em observação é onde eu coloco a minha percepção
sobre qual o valor que eu atribuo àquela referência. Imagina, a pessoa tem 1000 coisas para ver, e é muito interessante essa parceria quando você consegue estabelecer, que você diz assim, olha, acho que você devia ver esse filme, porque esse filme aqui tem uma fotografia muito interessante, tem um sound design muito bom, que eu acho que tem a ver com o nosso personagem. Você entende? Quando você consegue sinalizar, é muito legal. E aí, nesse curso, a minha ideia é que, mais do que sinalizar, a gente vai propor. Talvez não seja assim, o resultado não seja o final, mas eu acho que esse exercício eu vou poder ajudar vocês no sentido de talvez tentar entender um pouco as escolhas, sabe? Tentar justificar elas um pouco, sabe? Para ver se a gente consegue ter realmente uma coisa que tenha um valor, né? Que mais? Alguma dúvida a mais? Não. Agora, fontes de pesquisa, aplicativos e programas. Isso aqui é uma coisa importante, assim, porque como é um curso que quer ser um curso que vocês vão realmente trabalhar nele, eu preciso que algumas coisas a gente tenha. Então, por exemplo, existem algumas ferramentas que são muito legais, que é, por exemplo, pesquisa de estilos de filme. Então, existe um site chamado Flim, existe um site chamado ShotDeck, e existe aí, óbvio, você pode fazer no Google, você pode fazer no YouTube também. Mas essa ferramenta chamada Flim ou esse ShotDeck, que você não precisa pagar nas 2 primeiras semanas, vão ser muito úteis para a gente, assim, porque é um site bem interessante, em que você consegue botar palavras-chave, você consegue ir atrás por diretor. Tem um trabalho aqui de pesquisa que é legal conhecer e acho que eu posso ensinar vocês isso como uma ferramenta mesmo. Tem frames maravilhosos, é bem legal. Outra coisa que eu acho... aqui eu botei da publicidade, mas acho importante saber, assim, que eu acho que a gente vai precisar usar, que são algumas ferramentas que a gente usa muito na publicidade, e uma delas que eu acho que tem muito valor é o Vimeo. Não sei se vocês têm, mas acho que é importante ter uma conta no Vimeo, porque ele é uma ferramenta poderosa, assim. Outra coisa que é importante, a gente vai ter que ver esses filmes e a gente vai ter que cortar filmes, né? Editar, tirar trechos de filmes. Então, a forma como a gente faz é baixando torrent. Eu sei que não é a melhor forma possível, mas é a forma disponível que a gente tem. Então, esse programinha chamado uTorrent é um programa importante, é um programa que você baixa ali de graça, é importante ter. Não é que é essencial, mas vai ajudar demais, porque é ele que vai converter o torrent. Então, você vai atrás do torrent, né? De um filme, você usa o torrent para baixar. Daí você tem o filme na sua máquina e a partir daí você consegue editar. É uma ferramenta bacana de ter, vamos ver, a gente pode analisar nos alunos quem vai querer pegar o filme ou não. Aí tem aqui também que são ferramentas importantes, que são as ferramentas de conversão dos vídeos, né? Então, o Handbrake, o VLC, o QuickTime, eu vou explicar melhor depois, mas são ferramentas importantes de ter, porque muitas vezes você baixa um vídeo em MKV e você não consegue editar ele no QuickTime, daí você precisa transformar ele num MP4, então são coisinhas assim que fazem parte do universo da pesquisa e que são importantes de serem abordadas para não ser uma experiência frustrante, né? Aí aqui uma ferramenta muito importante é o Dropbox. Assim, existe aí as contas do Dropbox que não são pagas, que vale a pena, porque o Dropbox é uma ferramenta de compartilhamento. Você usava, Juliana, ela não usava na produção?
Lá onde eu trabalhava, a gente tinha uma rede própria nossa lá, então tudo que era de produção assim, era alimentado lá. O pessoal que fazia pesquisa, que era o assistente de direção, o pessoal que trabalhava na pós, eles tinham um Dropbox que rolava lá entre eles, mas eu mesma não tinha acesso, porque eu trabalhava mais com a parte executiva, não trabalhava tanto com pesquisa. O Dropbox é uma ferramenta de compartilhamento, né? É muito bom porque é como se alguma coisa estivesse na nuvem e ela pudesse ser acessada por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, se a gente está fazendo um curso e aí vocês vão fazer a pesquisa, é interessante que exista um folder seu, um folder, sabe, do Gabriel, para que eu possa ter acesso, a gente possa ir olhando e acompanhando. E a outra ferramenta que é legal de ter, que é um Keynote ou um PowerPoint. O PowerPoint é um programa que vem na Microsoft, né? É tranquilo. O Keynote é uma ferramenta um pouquinho, mas também é uma ferramenta simples, que é onde, na verdade, você faz o design do tratamento, né? Onde você faz, vamos dizer assim, a gente não vai chegar nessa arte, porque essa arte houve um design realmente, mas é onde você consegue estabelecer relações entre o texto e as imagens, né? Fazer um encadeamento. Então, por mais que a gente vá fazer uma coisa mais simples, eu acho interessante essa ferramenta, eu acho que eu posso dar algumas dicas nela, ela é bem boa para apresentação. É isso aqui que eu fiz nela, rapidão, entendeu? E a última coisa é o Excel, que é onde eu vou mostrar um pouco para vocês essa técnica das tabelas, que eu acho que tem sido bem bom, assim, para passar na hora das entregas das pesquisas, sabe? Eu acho que eu dei uma passada geral por tudo. Deixa eu fechar aqui para parar de compartilhar. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Vou mentir. Peraí. Foi livre. Stop share. É isso, gente. Foi isso que eu pensei, assim, para tentar fazer uma coisa que fosse prática, mas tivesse uma profundidade, porque também, se não tiver um pouco a discussão em cima da imagem mesmo, daí eu acho que fica muito, muito simples, sabe? Então, acho que é isso. Vou deixar vocês super à vontade. Fiquem à vontade. Se alguém quer comentar alguma dúvida, alguma coisa? Eu achei muito massa. Eu acho que é engraçado, né? Eu já fiz alguns cursos de pesquisa e cada um tem um ponto forte, né? Uma coisa um pouquinho diferente um do outro, assim, né? Mas eu achei muito legal até a maneira, assim, que você está falando de como apresentar a pesquisa, né? Em cada um dos casos e tal. Enfim, eu tô afinzaço de fazer. Só preciso ver esse Legal, não. negócio mesmo. Não, fiquem super à vontade. Mas acho que é importante, né? Foi isso que eu pensei, assim, acho importante que você tenha um começo, um meio, um fim, sabe? Porque o que adianta você só dizer, pô, pega lá o flim, vai lá, pô, não, vamos tentar fazer um raciocínio completo, sabe? Acho que é um desafio. Valeu, gente. Juliana, alguma dúvida? Não, eu só queria saber, por exemplo, como o Gabriel, assim, às vezes algumas quintas-feiras eu também vou estar meio ausente. E a gente vai ter acesso à apresentação da quinta, uma gravação, para a gente poder acompanhar. Sim, sim. Pelo que eu entendi, é a primeira vez que eu estou dando curso na ABC, mas é isso mesmo. Todas as aulas são gravadas, vocês podem acessar essas aulas sem problema nenhum. Não é isso, Fê? A Fernanda está aqui. Isso. Todas as aulas ficam disponíveis na plataforma.
Por outro lado, parece que o encontro é bem importante, né, para discutir as coisas, os andamentos de aula para aula, daquilo que a gente for desenvolvendo, tipo, que nem no meu caso, né, que talvez não dê para participar nenhuma quinta-feira e pode ser muito complicado, assim, para aproveitar o máximo possível, né, do curso. É, um pouco. Eu não vou conseguir discutir o Dropbox de todas as pessoas, mas eu acho que eu consigo pegar um de cada vez e ir tentando mostrar. E daí talvez alguém possa me dizer, mas o que você acha desse filme? Daí a gente possa discutir, entende? Acho que essa que é a graça do curso, assim. Não vai ser super profundo, mas eu acho que a gente consegue ter essa discussão, sabe? Traz uma referência. Fala, Vera, eu queria que você olhasse essa referência, eu vou olhar e vou dizer, olha, acho que tem sentido, é um caminho. Porque uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado quando a gente faz pesquisa que é a qualidade da sua pesquisa, que é óbvio, você tem que abrir um leque para as pessoas. O teu papel é esse, é abrir uma série de... Mas à medida em que a pessoa for escolhendo caminhos, você precisa conseguir enxergar. E aí você precisa começar a colocar coisas que tenham a ver com aquilo. Não adianta mais ir lá atrás numa coisa que não são mais coerentes, entende? À medida que a pesquisa vai se aprofundando, você tem um caminho a seguir. Então, acho que nesse sentido eu posso ajudar bastante. Legal. Bom, foi um prazer, fico super agradecida por terem vindo. Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade, foi um prazer. Obrigado. Igualmente, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, Fê. Brigadaça, hein? Beijo. Obrigada, Vera. Boa Beijão. noite.